E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, que honra! Aqui é Amanda Costa. Aqui, Febra Gato. Anderson Barros aqui com vocês, de volta. Depois de quantos quilômetros pelas Américas? Quase 8.000. Uau! Que alegria ter você de volta, Andy! De volta a casa. E aqui é Alberto Reutemann, os 4 de uma vez. Raridade. Faz Muito séculos que bom! isso não acontece. Estamos no terceiro episódio da temporada O Jogo Invisível das Carreiras, como identificar e sobreviver em 2026. E o tema de hoje é Segurança não existe. Assuma o comando da sua carreira. Estamos começando? Bora! Vem. Meninos, segurança é uma palavra que acabou virando a preferida de quem quer acreditar que o mundo não mudou. Eu preciso fazer um lembrete. O mundo mudou. Gente, os dados mostram que é justamente isso. O Future of Jobs Report 2025 do Fórum Econômico Mundial, olha, você estava lá, né, Tava Alberto? lá, incrível. Revelou que 23% dos empregos atuais devem mudar radicalmente até 2027. Isso significa até amanhã. No caso é. E quase metade das habilidades que hoje as empresas exigem já estão em transição. Metade já está em transição. E aí, Reid Hoffman, que é fundador do LinkedIn e um dos maiores pensadores sobre o futuro do trabalho, chama isso de viver em permanente beta. É isso, aquele estado, você que gosta de falar isso, né, Andy? Beta é aquele estado sempre modelo de teste. É descoberta constante, né? Sempre um modelo a ser melhorado, é pra gente viver assim. Ou seja, nunca pronto, nunca pronta, sempre aprendendo. Hoje a gente vai falar sobre o fim da estabilidade e o início da autonomia. Muito bem, meninos. Bora falar então, Alberto, desse mito da estabilidade. Faz tempo que a gente sabe que ela não existe, mas por que a gente segue preso a ela? Eu acho que a gente ainda bebe de conceitos antigos, que o trabalho era muito parecido com o de uma família. Aliás, eu vejo muitos empresários, muitos presidentes de empresa chamando a empresa de família. Eu acho que Ainda hoje, Alberto? Ainda hoje, cara. Tem um eu grande chamo- banco eu que fala chamo- isso. Tem um grande banco que Não fala pode? assim. Eu acho que confunde, né? Você tá assim. Não, Você não acha é que uma não? família. Não é né? uma família. Mas eu chamo no grupo Alto Tietê, nós somos uma família. A família, assim, seu filho vai mal na escola, você põe ele para adoção? Você não põe ele não para é uma adoção porque família. a Gente, performance mas calma, é um modo de dizer. Mas aí que tá, as pessoas que estão numa família, eu estou protegido, se eu cometer deslizes, vão me proteger e vão me perdoar, mesmo se Imagina, tiver... nem sempre. Então, mas uma família tudo é muito mais tolerável do que numa empresa. Existem culturas de empresas que se identificam como grandes famílias. A gente até falou isso aqui Clã. em algum momento, que É são o as clã. culturas de clã, Uhum. né? E como tudo na vida, toda cultura de clã, né, que se comporta como uma grande família, tem pró e tem contra, né? Nós podemos ter empresas que são famílias. Se elas condizem com o mundo que nós queremos, aí é outra história, sobre a qual a gente tem que debater. Sim. O histórico das empresas remonta, inclusive, às estruturas feudais, né? Onde você tinha um senhor feudal que dominava tudo, ou mesmo um rei, e ele protegia seus súditos. Então, você tinha figuras até antigamente muito parecidas que você tem hoje. Você tinha o mão do rei, né? O braço direito do rei, que dava os conselhos. Hoje você também tem o conselho dentro de uma companhia. Você tinha o bobo da corte, e aí isso representa a informalidade das fofocas, de tudo que acontece no dia a dia. Mas o fato é que eu me lembro, inclusive, meu pai falando, Alberto, por que você não estuda para prestar concurso? Porque você vai ter estabilidade. E se você for para uma empresa, você não vai ter estabilidade. Lá naquela época ele já falava isso. E muita gente hoje, inclusive vários amigos que estão no setor público, eles falam assim, Alberto, apesar de estar no setor público, não tem tanta estabilidade assim não. Porque se eu mandar mal, eu posso ser exonerado. Então as coisas vêm mudando. Mesmo no setor público, que era o bastião, né, da segurança total, falou, olha, não quero perder meu cargo aqui, eu posso ir fazer uma atividade que eu não quero. Então, as pessoas elas estão acostumadas, principalmente no Brasil, a ter segurança, porque o caos gera incômodo, né? É isso. E é nele que a gente cresce.
Fê, a chance de subir dentro de uma empresa, ou seja, de progredir cargos dentro de uma empresa, vem diminuindo ao longo dos anos, né? Isso também acontece porque novos perfis de trabalho, e aí nem vou falar mais de emprego, não é sobre emprego, é sobre trabalho, é sobre o que tem para fazer, né? Vem mudando, e novos vão surgir a cada ano, né? Sim, a gente não vai parar de. Aliás, a gente fala bastante disso, né? Que os empregos estão mudando, as funções estão mudando, o que você faz está mudando. E se não mudou ainda, você que não está enxergando. Inclusive, o Fórum Econômico Mundial, ele diz, né, que vai ter 170 milhões de novos empregos que vão surgir ainda nesta década, mas também vão ter empregos que vão desaparecer, né? São 92 milhões. Agora, você só tem que entender de que lado que você tá, né? Se você tá aprendendo coisas novas ali para estar junto com esses empregos que vão surgir, ou se você tá no 92 milhões que vão desaparecer. No geral, a gente vai ter mais empregos gerados do que acabados, né, do que terminados. Mas você precisa ficar de olho para entender em qual lado que você vai estar. Ou seja, não vai dar para parar de aprender coisa nova, né? Agora, você tem alguma dica para dar para o pessoal saber, para quem está em dúvida, de que lado tá? Tem. Como perceber, assim, melhor eu dar uma olhada aqui, porque o meu trabalho deve estar aí O meu tá nesses na reta. 92 milhões. O meu tá na reta. queimando. Ó, se você estiver ali fazendo alguma coisa que você tá vendo que a máquina, a tecnologia já tá conseguindo fazer grande parte disso, alerta não é nem mais amarelo não, já tá no vermelho, quase roxo ali. Se for apertador de botão, se tiver muita função que você tá apertando o botão, com certeza o teu trabalho em breve já não vai ter mais. Aí é ressignificar. É ressignificar. Ou pode ser que teu emprego morra. Você precisa aprender coisa nova também, porque pode ser que ele não exista mais da forma como ele tá. Daqui a 5 minutos. Isso. Anderson Bars, segurança é o novo risco? Eu fico aqui me questionando se em algum momento já existiu segurança, né? Porque a gente vai falando a respeito de toda essa questão como se isso fosse uma grande novidade. Eu acho que, obviamente, foi intensificado nos últimos anos, nos últimos 4 anos que a gente vem falando de inteligência artificial, mas eu acho que segurança sempre foi um desejo e não necessariamente uma realidade. A nossa carreira, ela sempre está em risco, não por conta da profissão ou daquilo que a gente faz. A nossa carreira, ela sempre entra em risco quando a gente fica estagnado. E isso é um problema, não é só para as pessoas, não, até para as organizações. A gente está num momento de questionar até mesmo o que significa progressão de carreira. Se a gente pega os estudos mais recentes sobre geração Z, essa geração não está querendo assumir, inclusive, posições de liderança. Vocês vão me pagar aqui um pouquinho mais para assumir um baita rinoceronte de responsabilidade? Então, isso é uma questão desafiadora para as organizações do ponto de vista de pensar em ganho de maturidade, e é um desafio, obviamente, para as pessoas, que é como que eu me mantenho relevante. E assim as pessoas vão, obviamente, conseguir dar conta das suas vidas. Anderson, você falou uma coisa que é perfeita, né? A questão agora é manter relevância e não segurança. Então, como é que eu faço alguma coisa que de verdade promova a diferença, promova a transformação, né? E não necessariamente eu fique ali querendo manter um lugar, um posto. Então, eu acho que isso tudo tem a ver, gente, com a palavrinha que eu amo: autenticidade. Ninguém vai se esconder mais atrás de crachá e atrás de cargo. Não vai. É o resultado que você está trazendo para a empresa. É o quanto o que você faz de verdade é importante. Mas eu acho que tem um perigo aí que ser relevante se confunde muito com ser produtivo, né? Eu acho que as pessoas começam Eu acho que não. Na minha opinião, não. Tem muita confusão com relação a esse item, porque é o Empenho seguinte... versus desempenho, você está falando? Empenho versus desempenho. E eu tô tendo que me tornar relevante, eu tô fazendo mais até do que deveria, eu começo a ter os problemas psicológicos atrelados ao excesso de trabalho. A maior parte das empresas, as pessoas trabalham no presencialmente muito mais do que deveriam, pedem desculpa quando estão indo embora no horário que deveriam ir embora. Eu acho que tem uma questão importante aí, que é o fato da gente fazer com que os líderes conversem com os liderados a respeito do que é segurança, ou quem está seguro, quem não está. Chegar e falar assim: pessoal, nossa área está bem, nossa área não está bem, ninguém tem emprego garantido aqui, tem muitos dogmas no mercado de ninguém é insubstituível,
as pessoas falam pouco no ambiente corporativo a respeito de previsibilidade. Mas é que eu acho que previsibilidade não existe, Roberto. Fico aqui me questionando se o líder tem capacidade de ter uma conversa hoje a respeito disso. Cara, ninguém hoje tem Mas deixa essa claro, segurança. porque eu acho que é muito mais da cabeça das pessoas criarem isso. Porque elas recebem um feedback positivo, elas acham que o ano delas está salvo, estou super bem. Como é que é o clima aonde o líder não consegue falar com o liderado a respeito se ele está performando bem ou não? Tem muita gente que não sabe se está bem. Cara, mas daí é um problema gravíssimo, eu você acho não acha, que- Fê? Eu acho que a pessoa tem que... Assim, o primeiro norte é olhar para dentro de si e entender, eu tô entregando? Eu tô fazendo a diferença? Eu acho que a gente erra quando a gente espera também que essa segurança venha de fora. É. Tem que estar dentro da gente. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. De que maneira eu estou fazendo a diferença aqui? Eu estou ajudando os negócios. Que, inclusive, bom, a gente falou de ser relevante e tudo mais, e eu acho que você trouxe esse ponto de ser bom ou... Eu acho que não tem mais o negócio de ser. O verbo ser não existe mais, sabe? Porque é tudo mudando tanto, que é o verbo estar. A gente chegou a comentar isso em algum desses episódios aí, volta aí, né? Mas a gente falou disso. Então, assim, eu sou relevante ou eu estou relevante? Não existe mais a pessoa que é relevante para sempre. Não existe a pessoa que é bom para sempre. Ah, ele é bom nisso, ele sempre foi bom nisso, ela sempre foi boa nisso. Cara, não, ela esteve boa, ela tá boa ainda, ele tá bom ainda. Acho que é tudo impermanente agora. E sobre esse processo de geração de valor, eu tenho, pelo menos, falado com alguma frequência a respeito disso. O que é geração de valor? Porque a gente levantou essa pergunta aqui e não necessariamente a gente tenha respondido. Geração de valor. Sabe, igual as indústrias de tecnologia dos nossos smartphones e assim por diante, que lançam um novo modelo que mata o anterior? Para mim, o que significa hoje uma carreira de sucesso? É aquele profissional que olha para aquilo que está fazendo e ele mesmo, ela mesma, busca maneiras de tornar mais eficiente, matar os seus processos atuais, garantir que está incorporando cada vez mais tecnologia, dando novas sugestões, porque se a gente não liquidar aquilo que a gente faz hoje, alguém vai fazer isso por nós. Exato. Então, como é que, né, a gente fala tanto de ambidestria organizacional, que é como é que eu olho o presente e o futuro da minha organização ao mesmo tempo e no presente construo esse futuro. Então, para mim, carreira tem a ver com tudo isso. Alberto, você é um grande defensor da pessoa se desenvolver o tempo todo. Me lembro que quando eu te conheci, o Alberto falava assim, você escreve com a mão esquerda? Porque eu sou destra, né? Você escreve com a mão esquerda? Sim, não, sou destra. Sim, mas você tem que tentar. Você anda de costas? Não, você tem que tentar. Você desenha? Você tem que fazer coisas diferentes todos os dias, o tempo todo, né? Então, você é um grande defensor de que a pessoa esteja evoluindo o tempo todo. Uma das coisas que ele me falou uma vez que eu nunca esqueci, eu falei assim, esse fim de semana eu vou numa feira de produtos náuticos. Eu falei, por quê? Do Neida, gente. O que você vai fazer no Produtos náuticos? Sim, eu gosto de observar os movimentos de diferentes setores. Então, é uma pessoa que está sempre antenada, né? Com a necessidade, isso não é de hoje, né? Isso tem um tempinho. Por que essa preocupação de estar olhando tudo o tempo todo e se desenvolvendo, aprendendo diferentes coisas o tempo todo? É justamente porque você sempre soube que segurança não existe? Tirando o aspecto que eu estava tentando seduzir a Amanda nessa época, inclusive, estava me achando, assim, tentando ser meio culto, né? Eu acho que a gente tem que ter, da mesma forma que as pessoas colocam na agenda ir para academia, o horário de almoço, Ou deveriam. ou deveriam pelo menos colocar, né? Eu acho que deveria ter também um processo de aprendizagem, né? Porque a gente vive uma enxurrada de indefinições no mercado. A gente não sabe mais o que é uma carreira de sucesso. Quando eu entrei no mercado de trabalho, carreira de sucesso estava atrelado ao C-Level. Meu pai falava ficar numa isso, né? organização bastante tempo. Ficar bastante tempo. Entra numa empresa, fica 30 anos e sai de lá presidente. Esse era o modelo de sucesso. Ou morto.
Mas as pessoas, Não sai, teoricamente, vai ficar. você não sabia se elas morriam, né? Então você tinha alguns ícones que eram os empresários de sucesso. A televisão, que era o único meio, o principal meio, vendia Abílio Diniz, Antônio Hermílio de Moraes, eram as pessoas que você batia o olho, as pessoas queriam ser presidente. Eu lembro, os meus amigos falavam assim, eu quero ser presidente de uma empresa. Não se falava CEO. E dentro dessa transformação, apareceu o quesito de ser feliz. O que é sucesso? Sucesso é ter dinheiro ou ter cargo? É ter tempo? Não, Sucesso é ter saúde? Sucesso... A gente hoje, graças a Deus, não existe uma fórmula única de sucesso. E eu acho que a única coisa que talvez seja em comum é a impermanência. É que independente de qual seja a sua fórmula de sucesso ou aquilo que você entende como sendo sucesso, você vai ter que se desafiar. E para se desafiar, você vai ter que se desenvolver, você vai ter que aprender, desaprender, reaprender. Por isso que eu acho que dentro da tua agenda tem que ter o processo de aprendizagem recorrente. recorrente. Agora, isso a gente pode observar em Antônio Hermílio de Moraes, Uhum, Abílio Diniz. Agora, tem uma coisa, eu não me lembro Abílio Diniz, uhum. mas Antônio Hermílio de Moraes era um cara que se orgulhava de nunca ter tirado férias. Vocês lembram disso? Eu lembro. Ah, mas até hoje em dia tem É. gente que fala esse tipo de coisa, viu, Amanda? E o que você acha Tem. disso? Eu acho que a gente tem que avaliar aquilo que funciona pra gente. É fácil para um grande executivo falar que nunca tirou férias com toda a empresa dele acontecendo. Isso é muito mais narrativa, Amanda, do que realidade, sabe? Na minha concepção. Mas você tem uns playboys aí que exaltam, trabalha 80 horas por dia, se mate de trabalhar. Você acha que isso é verdade? Eu acho que, independente se for verdade Que ou não, aqui não tem lugar para frouxo? tem lugar para... Eu acho que é É. temeroso. É temeroso alguém falar isso. Eu acho que é super temeroso. Porque tem muita gente que não tem uma inteligência, uma consciência corporativa, que está entrando no mercado de trabalho, ou mesmo que não está fazendo sucesso, bate o olho em um cara que tem uma certa relevância, Ou uma mina? ou uma mina que tem certa relevância, e fala assim, então eu tenho que me matar. Então, Mas eu acho que tinha que é ter... que em alguma proporção isso é verdade, em alguma proporção isso é falso. Sabe por quê? Porque a carreira ela é feita de ciclos. Existem momentos que exigem da gente mais dedicação. A gente já passou grandes tempos, eu vou falar por mim, eu já passei grandes tempos aqui na Escola do Caos, sem absolutamente nenhum período de descanso, nem final de semana, trabalhando de madrugada. Mas você tinha orgulho disso ou era uma necessidade? Era uma necessidade Então, é e eu tinha que diferente. fazer, mas percebe? E poderia me exaltar disso, olha só o quanto tô trabalhando sem parar. Para mim era importante um momento de descanso. Agora, eu acho que isso é muito de cada um, não tem muito certo e errado. Eu parto do princípio de que ter momentos para fazer coisas extra aquilo que eu trabalho, inclusive é momento de desligar a mente pra gente ficar bem profissionalmente. Quando voltar. Mas eu acho que tem um pouco do que o Roberto gosta de dizer, que é o famoso espírito do tempo, né? Acho que a gente vive hoje outro momento, relações diferentes com o trabalho, Exato. né? Acho que, enfim, vivemos um problema mundial de saúde mental, boa parte dele proveniente da nossa relação abusiva com as atividades laborais, né? Então, assim, pelo menos é o que as grandes pesquisas falam, Andy. É que eu acho que tem duas coisas aí. Tem isso que você falou e tem um complemento. A gente tá num momento de mundo de muita mudança e isso aumenta a sobrecarga, Amanda. Não dá pra gente comparar, né, dentro da linha do espírito do tempo que você falou, o mundo de hoje com o mundo de 15 anos atrás. Então, sim, estamos trabalhando eventualmente num volume maior? Claro que sim. Mas lidar com essa pressão da sobrecarga, da transformação constante e essa falta de compreensão completa daquilo que está por vir, também aumenta a nossa ansiedade. Então, acho que tem dois componentes nessa história que geram esse caldeirão aí quando a gente fala de saúde mental, sabe? Inclusive, quero deixar de dica um documentário maravilhoso chamado Ressignificar, onde o Scherer, o Fernando Scherer, é entrevistado, falando sobre a pressão dele, a Fernanda Souza, no meio artístico, e fala sobre meditação, sobre mindfulness, coisas que até pouco tempo atrás eram absolutamente frescura, né? E falei, pô, você vai meditar agora? Vai parar com esse negócio? Então, é muito interessante enxergar que, da mesma forma que a segurança no ambiente de trabalho está sendo ressignificado, os conceitos que a gente traz também para buscar o equilíbrio também estão sendo ressignificados, né? Sim. Não vai demorar muito para as empresas começarem a colocar como obrigatoriedade
a comprovação do descanso das pessoas. Falei, eu quero ter certeza que você está bem. Sim. Né? Tipo motorista de caminhão que tem que Precisa comprovar que descansar. dormiu tanto verdade. tempo. É isso, cara. É isso aí. Porque daqui a pouco a gente vive, gente, uma cultura, uma sociedade de alta produtividade que referenda isso, sociedade do cansaço. Byung-Chul Han. Chul Han, leiam Sociedade do Cansaço, um ensaio maravilhoso, faz a gente pensar muito. Agora, Fê, a gente precisa pensar também em algo, né? Considerando que a segurança não existe, né? Ela é uma grande ilusão, pelo menos agora não existe, talvez na época dos nossos pais tenha existido, porque era o modelo de trabalho, era a velocidade como as coisas andavam. Era a representação de sucesso. Era a representação de sucesso e era de verdade o que se encaixava no modelo das empresas, das culturas das empresas, que queriam aquela carreira mais flat para todo mundo, a tecnologia também não era tão rápida, a maneira de fazer as coisas não mudava tanto. O fato é, agora, todo mundo tem que ter um plano B? Precisa. Plano B, plano C, plano D. Porque é isso, se não tem permanência, você precisa ter outros planos. Você precisa primeiro aprender outras coisas, precisa ter outras funções sendo aprendidas, outras habilidades, outras coisas para você conseguir ir trilhando outros caminhos. Agora, só para fazer um gancho aqui, vocês falaram de tipo, você trouxe, né, Amanda, que a gente vive nesse tempo super acelerado e tudo mais, mas eu acho que isso ainda é meio bolha. Que eu acho que isso está nos grandes centros. Eu acho que quando a gente sai um pouco dos grandes centros, a gente não vê toda essa aceleração. A gente não vê no interior de São Paulo, fala porque eu sou do interior, a gente vê as coisas muito menos aceleradas. Então, Eu vou para lá então, gente. Eu vou Vamos, voltar. pro interior. Eu acho que isso vem meio que de bolha, porque a gente, inclusive tem lá no Hackbook, minha gente, fala da geopolítica que tá ali também, né? E eu acho que isso tem a ver com geolocalização também. Independente se a tua empresa tem outros lugares, eu acho que o tempo, ele é relativo dependendo de onde você tá. Eu estava lendo recentemente sobre La Dolce Vita, na Itália. Sobre o quanto que os italianos, por exemplo, conseguem lidar melhor com o ócio, com as coisas acontecendo no seu tempo e o quanto que isso, inclusive, está relacionado com as taxas de longevidade. Inclusive, tem documentários ótimos de longevidade por aí, todos, de alguma maneira, fazendo correlação com o tempo, com como a gente lida com o tempo, com como a gente lida com as agendas, com o tempo livre que a gente tem. Por isso que os romanos perderam o império que construíram, né? Ficam de bobeira lá, cara. Dolce Vita. Roma era o maior império do mundo. Entra com essa filosofia... Virou uma bota. Virou uma bota. Nossa, agora os italianos vão acabar conosco. Virou uma bota. Ai, tô louca pra ir passear na Itália nessa bota. Mas é isso, né? E aí, Fê, tem até pesquisa, né, da Workday falando que 64% dos profissionais que experimentam novas habilidades, outras atividades, tem mais engajamento no que faz, né? Exatamente. É o que a gente está falando agora, é o beta constante, né? Você tem que estar o tempo todo em beta. O tempo todo não estando num estado que você acha que é aquilo e pronto, acabou. Precisa ter outras ramificações ali para você conseguir evoluir, para conseguir ir para outros lugares. Mas você sabe que tem uma coisa que eu sempre escuto, né? De problemas que às vezes o hobby pode virar um plano B e tem muita gente que critica isso. Fala assim, cara, vai fazer um hobby sem pensar em virar um business. Por que você tem que ter a mentalidade? Eu escuto às vezes isso, né? Você tá com um hobby legal, você já tá pensando em montar um business sobre isso. Quem faz isso? Eu escuto às vezes, eu falo assim, esse negócio aqui é super legal, podia montar uma pizzaria aqui. Porque vai comer uma pizza, fala, olha, quantas pizzas será que ele vende, quanto que fatura? Poderíamos montar uma pizzaria. Vai comprar um livro. Assim, poxa, mas essa livraria pode ser um bom business. Você sabe... Pelo amor de Deus, vamos parar de trabalhar um minuto na vida? Calcula. Como é que foi esses dias aí? A gente estava na academia, começou a calcular se dava dinheiro ou não. Meu Deus. Não dava. Não dava dinheiro. E aí, não, e você entrou na onda, aí você foi ainda já fez os cálculos, não dava. Ajuda a fazer as contas. Tá bom. Você sabe que outro dia eu estava lendo uma pesquisa de algum órgão do governo de São Paulo sobre a quantidade de pousadas falidas.
de gente que larga tudo, vai montar pousada, Achando que é só vibes. achando que a coisa vai fluir de maneira quase que Natural, né? natural e orgânica, Como e se vai pras fosse- cucuias e queima as economias de uma vida. Como se montar uma pousada fosse, assim, um negócio para descansar. Pelo amor Vai de trabalhar Deus! pra caraca. Trabalha demais. Tudo que envolve serviços, atendimento a pessoas, alimentação, enfim, regulação, né? Dá muito trabalho. Gente, viver dá trabalho. Eu acho que existe, às vezes, uma ilusão de que, assim, eu vou ter alguma atividade, um negócio, que eu vou viver, que eu não vou ter problema. Mas, Amanda, e aquela frase? Trabalhe com o que você gosta e não trabalhe nenhum dia da sua vida. É do Steve Jobs, né? Não é de algum outro filósofo do qual eu não me recordo o ver. nome, mas Não, o Fê já vai lembrar. O Steve Jobs, naquele famoso discurso de Stanford, ele fala de amar o que você faz, né? Então, que você precisa amar o que você faz. Acho que faz todo sentido. Claro, que se a gente tiver oportunidade, e nem todo mundo tem, de trabalhar... Você tá rindo? Tô rindo, cara. Você tá rindo da minha fala? É que eu acho, cara, É uma bullying? baita... Não, é que eu acho uma baita mentira essa frase. De amar o que você faz? e tal. E não ir trabalhar nunca mais. É porque sabe o que me parece, gente? Eu acho uma puta mentira. Amar cara. o que fazemos torna com certeza as coisas muito mais fáceis, mas isso não É. significa que você não vai ter momentos que são momentos desafiadores, que você não vai ficar de saco cheio, né? É uma falácia, né? É só pra aí que eu romantizar. queria... Não, mas é aí que eu queria chegar. Não, mas só deixa o Fê falar de quem é a frase. Fala. Então, o GPT Sêneca. não consegue aqui, viu, gente? Ele tá falando assim que pode ser, ele tem a maior atribuição ao Confúcio. Mas aí... Mas o Anderson ele cita 2 autores. Quem? Confúcio. Eu? E Epicteto. Não, gente, eu cito pouco esses caras E aí. você cita também Clarice Lispector. Clarice, todo mundo cita, gente. Clarice Lispector, Ela entra já automaticamente nas citações, né? Trabalho vem do... O Andy gosta de falar que vem do tripalium. Era um instrumento de tortura, cara. Aí vem alguém e fala assim, trabalhe com o que você gosta, que você nunca mais vai trabalhar na vida. É romantizar o irromantizável. Não tem como. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Vamos lá? Uhum. Vamos levar para esse Sem lado? dúvida. Vamos. Vivemos numa sociedade capitalista. Então, assim, outro dia eu vi um produtor, um microprodutor Produtor o quê? agroecológico. Rural? Produtor rural, de agroecológico. E ele falou um negócio que ficou assim na minha cabeça, igual uma sirene. Falou assim, olha, a gente, os trabalhadores são massacrados pela fome. Porque se a gente não tem uma terra para plantar e para tirar um alimento ali da terra, se a gente está na cidade, a gente precisa comprar o alimento. E aí, para não ver um filho passando fome, a gente vai se submeter a qualquer salário, a qualquer trabalho, porque a gente precisa do dinheiro para comprar a comida. Entende? Então, assim, é a relação que a gente vive hoje com... isso é o capitalismo. As pessoas saíram dos seus pedaços de terra, que a maior parte dos nossos ancestrais tinha um pedaço de terra. Exceto os negros, né? Não tinham nada. Mas assim, você entende? A gente foi saindo, a gente foi indo para os grandes centros e a gente passou a não ter um pedacinho de terra com uma mandioca plantada. Deus abençoe a mandioca. Eu saúdo a mandioca. Saúde a mandioca. E aí a gente tem que trabalhar qualquer trabalho para comprar uma comida, Eu acho sabe? que se a gente remeter, Amanda, a algumas décadas atrás, isso é bastante verdadeiro. Uhum. Só que hoje as pessoas trabalham para ter o iPhone da última geração. Então, mas a crítica... depende de quem que a gente tá falando. Não, mas espera lá. Depende do nível. Tem gente, Andy, tem muita gente que trabalha para comprar comida, bicho. Muita gente. Então, assim, a gente também tá falando aqui de... Esse podcast, ele é um recorte, sabe? O Fê falou de bolha geográfica, vamos falar de outro tipo de bolha aqui. A gente tá falando de pessoas que estão em grandes empresas, que estão falando se quer ou não subir para a liderança. É muito diferente. Né? Durante Então, muitos anos, o Silvio Santos, quando ele tinha que dar um prêmio mais incrível do programa dele, ele falava assim, o sonho da casa própria. Durante muitos anos, a casa representava mas a ainda garantia.
Ainda é. Hoje você tem uma quantidade enorme de pessoas. Claro que você tem lá os gostos mudando, mas eu acho que a gente está sempre inconformado com alguma coisa que a gente quer ter, e principalmente hoje, que o status acaba sendo alcançável para as pessoas pelo fato de existir parcelamento. E assim, e trazendo um pouco de contexto até de alguns ambientes que eu tenho a oportunidade de frequentar, e mudando um pouco da nossa bolha. Eu, vez por outra, estou em alguma empresa de agronegócio nos rincões aí do Brasil, com N vagas abertas para atividades operacionais para as quais eles não encontram pessoas disponíveis para o trabalho. Quer pagar R$ 5, Andy? As pessoas querem trabalhar na própria terra, sabe? As pessoas querem não precisar serem escravas de um salário em troca de segurança, que não existe. Entende? É uma discussão bem profunda. Não, mas daí é isso. Aí a gente entra num capitalismo que não vai ter fim. Porque aí, assim, ó, a empresa quer pagar R$ 5, a pessoa não vai lá. Mas quem entra lá não está qualificado. Aí o dono da empresa reclama. Mas Pois é, mas e o trabalho... A questão, eu acho que justiça seria muito bacana, né? Remunerações mais justas, entregas justas por parte das pessoas que se dispõem a assinar um contrato de trabalho. Acho que autenticidade, justiça de todos os lados seria tão bem-vinda, Fê. Acho que sim, mas eu acho que essa ainda também é uma romantização. gente, Eu acho que não Sim. existe isso. Acho que é um desejo, né? Acho que sim. Pode até ser romantizado, uma pena, né? Que não sei o que não, você quer gente, dizer com romantização. cita o exemplo do país no mundo que conseguiu resolver todas essas questões. Não tem. Mas você tem países em que você tem remunerações mais justas, em que você tem relações de trabalho mais protegidas, né? Não é o caso aqui no Brasil. Não é o Infelizmente. caso aqui no Brasil, com toda certeza, mas mesmo nesses países, vamos citar a Dinamarca, a Finlândia, todos esses, Uhum. dependem... Suécia. E tantos outros. Mas dependem de produtos e exploram países que mandam para eles recursos. É como se eles tivessem ficado só no topinho da pirâmide, sabe? Uhum. Mas aquilo que eles precisam para fazer as coisas acontecerem vem de um monte de outros lugares que sofrem com todos esses dilemas sobre os quais a gente está conversando. É isso. Mas assim, para a gente ir arrematando aqui, a segurança não existe. Mas se houvesse autenticidade e justiça, será que não seria pelo menos um passo já? Acho que a gente Bem tem que lutar para importante. isso. Acho que a gente tem que lutar. Eu acho que da mesma forma que a gente enxerga uma transformação global e do trabalho, a gente tem que valorizar as pessoas também. Em Davos esse ano se falou muito sobre aspectos de transformação das relações de trabalho. E isso engloba garantias, isso engloba proteção, isso engloba remunerações mais justas. A gente tem muita vontade de que o mundo seja mais justo, mas eu acho que ainda a gente vai ter que ter um trabalho de convencimento das pessoas que ainda estão, né, no topo desse processo, de enxergar valor. Eu vi um filme recentemente, extremamente duro. Na verdade, foi um trecho de uma entrevista onde estava o presidente da Boeing nos Estados Unidos, sendo inquirido, inclusive, por um senador americano. E ele era perguntado por um senador, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, e esse senador americano perguntava assim: qual é o seu salário anual? E aí o presidente da Boeing falava assim: é muito, senhor senador, é muito. Quanto? Acho que era 32 milhões de dólares no ano. É um dos maiores salários do mundo. E aí o senador perguntava: e você teve reajuste de quanto? Você tem reajuste de quanto em quanto tempo? Todo ano. E por que os seus funcionários da Boeing não têm reajustes há 8 anos, há 5 anos, e o salário médio é X, que é minúsculo? Ou seja, a gente está passando por um processo onde essas coisas não eram discutidas, e hoje são. O Vai que é mudar. bom. Excelente. A gente vai ter que expor, vai ter que ter expose dessas coisas. Agora, o fato é que ninguém vai fazer por nós. Assim, a gente não pode terceirizar, em algum momento a gente vai ter políticas públicas que vão liquidar essa questão. Gente... Para uma parte da população vai ter que ter, Andy. Não, mas onde eu tô querendo chegar? Todo governo precisa de política pública, mas a gente não pode depositar única e exclusivamente aí as nossas esperanças de transformação. Concordo. E mudar a mentalidade das pessoas para que elas se empoderem daquilo que elas precisam aprender e da construção dos seus futuros, para mim é fundamental. Então, não tem segurança.
o dia a dia ele é realmente desafiador, se a gente quer qualquer tipo de progressão, isso depende da gente. Quer um discurso que me mata nas organizações? Ah, que eu tô esperando o meu plano de carreira. Cara, não vai ter mais plano de carreira. Faça por você. Seja na empresa em que você está, seja na empresa para a qual você vai, é um pouco de sair da terceirização da responsabilidade para fazer com que cada um de nós seja altamente responsável pela sua carreira. Eu acho que como qualquer questão de desigualdade que a gente tenha, seja ela referente a qualquer coisa, tipo capitalismo, no que a gente está falando aqui, acho que o primeiro passo é a conscientização. Então, se a pessoa tiver consciente, primeiro, de onde ela está inserida e as outras pessoas também tiverem consciência, não só de onde você está inserido, mas de outras realidades também, acho que esse é o primeiro passo para a gente desromantizar as coisas. E acho que também tem uma questão de não esperar só dos governos, né? A gente tem hoje trabalhos belíssimos, feitos inclusive por muitas empresas, né? Muitas têm projetos lindos de inclusão, de fomento das capacidades das pessoas, ONGs. Por exemplo, tem um instituto que eu sigo nas redes sociais, se chama Instituto Diversidades. Fazem um trabalho belíssimo na quebrada, sabe? De capacitação das pessoas, de estímulo também ao autoamor das pessoas, porque isso faz toda a diferença, e de capacitação. E é isso, vamos junto. Ninguém está aqui levantando bandeira nenhuma, achando que vamos mudar o sistema econômico do predominante no mundo. Não é isso. Mas dentro dessa realidade, né, sobre a qual nós somos tão conscientes, qual é o pedacinho que a gente pode fazer para mudar esse mundo? Eu acho que cada um pode fazer um pouquinho, vocês não acham? Concordo. Principalmente por si. Sim, começa por si, mas é porque tem gente que não tem onde Não agarrar. consegue, E aí a gente faz por nós e tenta dar a mão para alguém. Pode ser assim, Andy? Acho que sim. Quem tiver mais privilégio, seja financeiro, seja cognitivo, ajuda o amiguinho, amiguinha. Pronto. Isso, mas não vale? Você Pode. faz isso o tempo todo, Fê. Não, sim, acho que tem que ser feito, mas eu não excluo que a pessoa também tem que fazer por ela. Não dá para ficar Não dá pra esperando. ficar um pro outro. Isso Mas aí. eu acho que é o princípio da religiosidade, inclusive, né? O que faz a gente conseguir superar, né? Tá perto de coletividades que se ajudem, né? Gente, é isso. O fato é, o crachá não protege mais, né? O que te protege é a sua capacidade de se reinventar. Mas espera lá, sem ansiedade, tá tudo bem. Vamos um passinho de cada vez. Devagar e sempre, meninos! Vambora! Isso. Vambora, Vambora. pra cima! Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais o Jogo Invisível das Carreiras. Episódio 4. Nós vamos falar que sem rede, a senhora, o senhor, vai cair. Adoro esse tema. Um beijo. Fica com a Bora. gente. Tchau. Tchau. Dá um like. Manda pras amigas, pros amigos, pros inimigos. Tchau. Tchau.